Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar, marca registrada com Matheus Reis. Apoio Cultural, Universidade de Itaúna, uma grande universidade. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Marca Registrada desta semana. E olha, no nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o empresário e educador Helênio Medeiros, ele que vai falar para a gente sobre sua trajetória na educação e também o seu empreendimento, a FUIAPP, juntamente com o Jorge Barão, e fala também sobre a sua experiência de 9 meses lá em Portugal. Ele vai contar para a gente tudo isso no programa de hoje e vocês não podem perder. Nós vamos mostrar também tudo sobre como que foi a inauguração do Centro Administrativo e Centro Educacional da PAC Masculina aqui em Itaúna. E não perca, o nosso programa de hoje mostra também como que foi a festa Domingol da DMX, que aconteceu no Espaço Dona Regina. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Marca Registrada, que já está no ar. Bem, gente, vamos abrindo o nosso programa de hoje, fazendo aquele convite especial para você nos acompanhar. Estamos pelo canal 45.1, pela TV Cidade TV aberta e também pelo canal 12 na Master e transmissão simultânea pelo Facebook e também o Instagram do Grupo Cidade e através também do nosso canal no YouTube, o canal Matheus Reis. Eu te convido para seguir, se inscrever no nosso canal e, é claro, compartilhar com os amigos. Não se esqueça também de ir aí no sininho, para que você receba aí as notificações sempre do nosso conteúdo. Olha, nós abrimos o nosso programa de hoje, um super convidado aqui que está conosco hoje aqui, que é o Helênio Medeiros. Então a gente vai conhecer um pouco da trajetória desse grande itaunense, ele que é professor de História. Olha, já morou durante 9 meses em Portugal, teve uma vasta experiência, uma bagagem cultural incrível fora do país. Ele vai contar muito pra gente sobre isso. Ele que também é sócio proprietário da FUIAPP, esse aplicativo que vem bombando aqui na nossa cidade. Ele vai falar um pouquinho pra gente também sobre isso. O Helênio que é formado em História pela UENG de Divinópolis e então vamos conversar muito com ele agora aqui no Marca Registrada de hoje. Helênio, seja muito bem-vindo. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, receber você aqui no Marca Registrada, Helênio? E para a gente iniciar esse nosso bate-papo, Helênio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, sobre todo esse seu início aí na trajetória profissional, Você que atuava anteriormente aí no setor comercial, passou por várias empresas, Justo, Matheus. Fui muito feliz em muitos lugares aqui em Itaúna, Trabalhei para muitas pessoas que me auxiliaram e me ensinaram bastante, Trabalhei como vendedor, trabalhei como gerente de supermercado, eu fui coordenador também da Fiat Automóveis na linha de produção dela lá, coordenava 20 pessoas. E aí, quando eu estava na Fiat, eu já sabia que eu queria ser professor, sempre tive esse sonho, E acabou que, por ocasião da crise econômica de 2008 e 2009, eu fui dispensado. E aí, quando eu já estava casado, e aí nós retornamos para Itaúna, e aí eu decidi que iria investir na área da educação. Então, em 2013 eu fiz vestibular. Eu já havia feito em 2012 passado, mas não pude continuar, e eu fiz 2013 de novo vestibular na UENG para História, e aí eu consegui passar e comecei a estudar, bacharelado com ênfase em licenciatura em História na UENG.
e me descobri como professor e é o que eu amo fazer, minha grande profissão, né? Você estava contando pra gente, inclusive, que você já começou, né, a lecionar mesmo ainda acadêmico, né, em história, né? Isso, no segundo período eu tive uma grande oportunidade, agradeço essas pessoas que marcaram tanto a minha vida, que é a Andréia, diretora lá do José Gonçalves de Melo naquele momento, e a Geisa, né? E eu entrei assim no segundo período, a lei ainda era diferente, permitia que os alunos do segundo período já pudessem começar a lecionar. E a Geisa e a Andréia foram minhas tutoras ali, foram me ensinando. Eu fui aprendendo no dia a dia, construindo essa carreira e já se vão 8 anos, né, lecionando aqui em Itaúna e em várias escolas. Eu passei, acho que a única escola qual eu não passei aqui em Itaúna foi o Leonardo Vilas. As outras, todas as escolas de Itaúna eu já lecionei por alguns meses, por algumas semanas, mas eu tenho ex-alunos aí pela cidade toda. Isso é muito bom, né? E fala um pouquinho pra gente toda essa sua paixão aí pela história, né? Você sempre foi fascinado pela história? Eu sempre fui fascinado pela educação e a história acaba que me fascinou mais ainda por conta do estudo do comportamento humano que ela se propõe a fazer, né? Lógico, embora eu gosto muito de política, eu gosto muito das ações, do estudo da geopolítica também, que está dentro da história, e o estudo de povos, né? Como os povos indígenas também, né, que é a antropologia. Então a história é uma disciplina que namora aí com outras disciplinas e que a gente se aproveita disso para estudar. E aí eu, comecei a lecionar e logo eu lembro que no primeiro ano a Geisa me chamou com a Andréia, porque eu tinha perguntado a elas quando eu comecei se elas achavam que eu iria ser um bom professor. E elas me perguntaram assim: você tem certeza que você quer fazer isso? Aí eu falei: tem. Por quê? Falou: porque se você começar, você não vai parar. Para quem gosta, não desiste, não larga nunca mais. E realmente, eu amo ser professor. Hoje eu leciono lá no estadual e dou aula para o ensino médio, que é o meu grande perfil. Adoro essa faixa etária, né, do ensino médio, leciono para o ensino fundamental 2, sim, quando preciso. E eu vou te falar, Matheus, hoje, cada vez mais as pessoas têm se conscientizado disso, que nós vamos mudar o Brasil pela educação, pela a distribuição, a pulverização do conhecimento. Nós temos que pulverizar esse conhecimento para todos, para a nossa sociedade poder evoluir, né? Mesmo, né, a gente sabendo que o professor ainda não tem tanta valorização que necessita, né, no nosso país, né, o profissional é tão fundamental, né, eu acho que quem é professor faz pela paixão, pelo amor à profissão, né, e o desejo de buscar essa mudança, né, de vida de tantas pessoas, né? Sim, eu falo assim, o professor ele tem passado nessas últimas 2 décadas, além dos desafios que já estavam inerentes na carreira de professor, ele tem encontrado mais desafios. Nós tivemos um agora que foi a pandemia, que foi esse ensino à distância, que nós tiramos grandes lições, que foram demonstradas grandes desafios a serem vencidos, né, na educação, e cada vez mais nós temos encontrado mais desafios, porque você tem que hoje aliar a educação às tecnologias, às mídias sociais. Você tem que tentar não é adequar, mas tentar atualizar a forma de ensino para conseguir ser eficaz na transmissão desse conhecimento para os alunos, porque são gerações diferentes. A geração que eu dei aula há 8 anos atrás é completamente diferente da geração que eu leciono hoje, né? Então isso acaba que é um desafio muito grande, se repensar como transmitir esse conhecimento, né? Então eu falo assim, nós como professores realmente nós temos que acreditar nesse processo de mudança. Isso. Né? E que não é fácil, né? Eu acho que é um dia de cada vez, né? E
como você disse, se desconstruir e se construir todos os dias, né? Todos os dias. Eu acho assim, eu queria até... acho assim, uma coisa que eu tenho percebido é que o Estado ele tem mudado a forma de apoiar as escolas ou de auxiliar as escolas, né, tudo. Então, assim, como? Porque hoje ele quer que você faça projetos. E é importante fazer para você tirar os alunos da teoria e levar eles para a concretude, né, e tudo. Essa nova BNCC vem falando do protagonismo do aluno, né, e tal, a Base Nacional Comum Curricular. Então ela vem falando desse protagonismo. Então o Estado tem disponibilizado como ferramenta para que o aluno tenha esse protagonismo os projetos. E é através dele que nós conseguimos melhorar as escolas, né? Melhorar a escola sempre. Então toda escola que eu passo, a gente sempre tenta, não, nem sempre é possível, mas a gente tenta sempre desenvolver um projeto, né, e tudo. É para agregar não só bens materiais para a escola, mas também para desenvolver o conhecimento do aluno. Com certeza, Heleno. E olha, Heleno, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória na educação aí de vários anos, né? Como que você descreveria pra gente alguns momentos que foram muito marcantes para você ao longo desse caminho? Olha, Matheus, é um aprendizado sempre. Quanto mais eu leciono, mais eu vejo que eu não sei nada, que eu estou aprendendo ainda, né, e tudo. Foram muitos aprendizados. Os alunos que passaram por mim, eles me ensinaram um pouco, cada um deles, né? E os colegas também. A troca, a conversa nas salas dos professores, o dividir os problemas com os colegas de trabalho, tudo isso ajuda a você melhorar o seu trabalho, né? Então eu falo assim, a educação hoje, ela está mais uma vez se mostrando essencial. Nós estamos com várias vagas de oportunidade de emprego. Itaúna é uma cidade que tem uma riqueza de oportunidade de emprego sempre. E que nós temos visto sempre às vezes, uma ausência de qualificação, né, tudo. Então, a educação tem se transformado nesse sentido, né, de ter que tentar atender também a esse mercado, né, do mercado de empregos, né, dos empresários e tudo. E eu falo o seguinte, os nossos alunos têm tomado consciência disso. E o principal que eu falo, que é uma das satisfações que eu tenho como professor, é encontrar um ex-aluno que às vezes eu não consigo lembrar o nome dele, mas eu não esqueço a fisionomia de nenhum dos meus alunos. Eu passo, eu falo, não lembro o seu nome, como é que você chama? Aí ele fala, eu fui seu professor. Aí você começa aquela conversa, qual ano? Qual escola? Como eu rodei muita escola, eu falo qual ano e tudo. E é muito bom você perceber nos olhos, que às vezes nem sempre são com palavras, a gratidão desses alunos. Isso é maravilhoso. Isso o aluno não é muito bom. Você sabe, eu acho que a minha motivação como professor é justamente essa, saber assim que eu contribuí o mínimo possível, não tem problema, mas que eu contribuí de alguma forma para aquele aluno ele alcançasse os seus sonhos, ou tivesse uma compreensão melhor de mundo, ou se tornasse uma pessoa melhor, né, de alguma forma, se eu puder eu ver que eu contribuí, isso para mim é a minha maior motivação e satisfação. Com certeza, é isso mesmo. Olha, nós vamos agora falar de um outro lado do Heleno, que é também empresário, né, gente? Ele que é um dos sócios proprietários da Fui App, esse aplicativo aqui no nosso município, tem feito maior sucesso. O Heleno é um multifacetado mesmo, né, Heleno? Conta pra gente como que surgiu esse empreendimento da Fui App, você juntamente aí com o seu sócio, né, que é o Jorge Barão, né? Sim, eu tinha chegado de Portugal em 2020 e eu já conheci o Jorge pela Giovana, que é minha amiga, né, é professora, amiga minha, nós trabalhamos juntos, ficamos muito amigos, conheci o Jorge por ela, e aí nós nos tornamos amigos, e aí quando eu voltei de Portugal, nós começamos a conversar, nessa troca de ideias, eu apresentei alguns dos meus planos para o Jorge,
Ele apresentou os dele e acabou que a gente conseguiu entender que havia interesses em comum. E a gente começou a procurar essa oportunidade de uma franquia de mobilidade urbana para Itaúna. E nós encontramos a FUI, que oferecia condições diferenciadas do que vinha sendo praticado no mercado por outras franquias e tudo. E nós nos preparamos muito, né? Fizemos um plano de negócio com o Sebrae, tivemos um auxílio deles. E o que acontece? Nós resolvemos trazer a FUI para Itaúna e foi um empreendimento de sucesso. Tem sido, né? Graças a Deus, porque nós temos cada vez mais aumentado o nosso market share na cidade. Nós temos tentado prestar o nosso serviço da melhor forma possível. O nosso sistema de admissão de motoristas ele é extremamente rigoroso, né, e tudo. Existe todo um processo para o motorista ser admitido, para garantir o conforto e a segurança dos nossos clientes. Eles são treinados, né, em boas práticas e tudo. E nós também, nós tentamos aliar sempre, né, um bom preço com qualidade de serviço, com excelência na prestação de serviço, né, e tudo, para que seja bom para todo mundo. Acho que a gente tem que pensar naquele sistema de negociação ganha. Todos têm que ganhar. Ganha o motorista, ganha o cliente, ganha a FUI EPP, né? Olha, eu posso garantir, viu, gente? Realmente FUI EPP, atendimento VIP e top, viu? Você com toda segurança para onde você vai, chame aí a FUI EPP. E olha, gente, agora a gente vai para o nosso intervalo e na volta nós vamos ter aí alguns destaques do final de semana. E ainda hoje no nosso programa o Heleno continua conosco aqui. Nós vamos destacar a trajetória dele. Ele ficou 9 meses morando, residindo em Portugal e tem aí uma bagagem cultural riquíssima trazida de lá. Ele vai contar todas as experiências que ele vivenciou lá em Portugal, que é o maior atrativo turístico da Europa. A gente volta em instantes, não saia daí. É muito bom saber que tem sempre alguém com quem contar. Alguém que sabe o que é melhor pra gente. Que nos ajuda quando a gente mais precisa. A Farmácia Droga Rede tem a maior linha de medicamentos com os melhores preços, estacionamento próprio e serviço de teleentrega para sua comodidade. Onde você estiver, tem sempre uma Droga Rede perto de você. Lembrou economia e preços baixos? A Farmácia Droga Rede está com você. Você está preparado para encarar os novos desafios do mundo? Se ele está em constante transformação, você também precisa se movimentar. Fale a língua do mundo que te espera. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. Inglês completo. Você sabia? Você sabia que as clínicas integradas de fisioterapia no Complexo Esportivo da Universidade de Itaúna realizam mais de 30 mil atendimentos gratuitos por ano à população? Você sabia que as clínicas odontológicas da Universidade de Itaúna realizam mais de 50 mil procedimentos gratuitos por ano? Universidade de Itaúna, uma grande universidade. É assim que se faz mais pela comunidade itaunense e região. Bem, gente, já estamos de volta com o nosso programa aqui pela TV Cidade e pelas plataformas digitais, também pelo nosso canal no YouTube, o canal Matheus Reis. Não deixe de nos se inscrever, é claro, né, e fazer a sua notificação lá através do sininho e, é claro, compartilhe com os amigos para que o nosso canal possa crescer ainda mais. E olha, gente, agora nós vamos acompanhar alguns eventos que aconteceram
esses últimos dias em Itaúna, e a gente começa mostrando para vocês como que foi a inauguração do Centro Administrativo e também o Centro Educacional da PAC masculina aqui em Itaúna. Houve a presença de várias autoridades municipais, o juiz do Fórum Desembargador Mário Matos e também várias outras autoridades. Você acompanha agora conosco sobre como que foi tudo isso. Vejam só. Nós parabenizamos aí o presidente da PAC masculina de Itaúna, que é o Peter Gabriel, né? Também a toda essa nova gestão da PAC, né? Que realmente ficou um espaço maravilhoso lá para que esses assistidos da PAC possam ser alfabetizados, né? E poderem concluir aí os seus estudos, né? A PAC masculina aí com um novo capítulo de sua história, né? O Centro Educacional Dom Bosco e também o Centro Administrativo da APAC. Nossos parabéns aí a toda a equipe da APAC por esse trabalho fantástico, referência nacionalmente aí no nosso município. Bem, gente, agora nós vamos acompanhar como foi uma festa maravilhosa que aconteceu na véspera de feriado, no domingo, no Espaço Dona Regina, que foi a festa Domingou, uma after sensacional promovida aí pela DMX Entretenimento, que aconteceu lá no Espaço Dona Regina, na área externa. E olha, muita gente bonita e chique acompanhou esse super evento. Você vai acompanhar agora os melhores momentos de como foi. Nosso cumprimento aí ao Moacir Herculano e também, né, ao Dandan, né,
Daniel Oliveira, Daniel Lopes, né, que estão aí à frente da DMX e promovendo aí grandes eventos aqui em nossa cidade. Sucesso, essa turma bacana aí, tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, hein? Bem, gente, agora nós vamos para o nosso intervalo e na volta vocês não podem perder, teremos uma segunda parte aí do bate-papo com o nosso querido amigo, né, Heleno Medeiros, da FUIAPP, também educador, que vai falar pra gente aí da sua trajetória maravilhosa em Portugal, e ele que vivenciou grandes momentos lá. A gente conta daqui a pouquinho tudo isso juntamente com ele aqui no Marca Registrada. A gente volta já já, portanto, não saia daí. É muito bom saber que tem sempre alguém com quem contar. Alguém que sabe o que é melhor pra gente. Que nos ajuda quando a gente mais precisa. A Farmácia Droga Rede tem a maior linha de medicamentos com os melhores preços, estacionamento próprio e serviço de teleentrega para sua comodidade. Onde você estiver, tem sempre uma Droga Rede perto de você. Lembrou economia e preços baixos? A Farmácia Droga Rede está com você. Você está preparado para encarar os novos desafios do mundo? Se ele está em constante transformação, você também precisa se movimentar. Fale a língua do mundo que te espera. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. Inglês completo. Você sabia? Você sabia que as clínicas integradas de fisioterapia no Complexo Esportivo da Universidade de Itaúna realizam mais de 30 mil atendimentos gratuitos por ano à população? Você sabia que as clínicas odontológicas da Universidade de Itaúna realizam mais de 50 mil procedimentos gratuitos por ano? Universidade de Itaúna, uma grande universidade. É assim que se faz mais pela comunidade itaunense e região. Bem, gente, já estamos de volta com o nosso programa Marca Registrada aqui pela TV Cidade e pelas plataformas digitais. E olha, gente, hoje no nosso programa estamos recebendo ele, né, um super itaunense aí, e hoje internacional, hein, gente, o Heleno, que é realmente um itaunense multifacetado, faz de tudo, e olha, ele que residiu durante 9 meses em Portugal, vai contar agora pra gente dessa experiência fabulosa que ele realizou, né, estando num país de primeiro mundo, né, como Portugal, né, e vai falar dessas experiências pra gente agora. Heleno, conta pra gente, você, como surgiu essa ideia de ir para Portugal, né? Como é que partiu essa iniciativa? Matheus, era um sonho antigo que eu tinha. Eu brinco, eu falo com as pessoas, se você tem um sonho, fale 10 vezes no espelho para você mesmo sobre ele. Porque as palavras, eu falo, têm poder, né? Eu acredito muito nisso. Então, quando eu estava na faculdade, já dando aula e tudo, eu comecei já a olhar mestrado. E eu comecei a pesquisar, ver como é que era o processo do mestrado, e aí me chamou a atenção, falei, eu vou olhar o mestrado em Portugal. Entrei em contato com a Universidade do Porto, né, olhei, existe um convênio para você que é da UENG, Divinópolis, ou da UENG, Belo Horizonte, o programa do Matheus vai muito longe. Procure saber porque a Universidade Federal ela tem convênio com as universidades de fora do país. Então eu entrei em contato com a Universidade do Porto, fiquei sabendo que existia um convênio, né, e tudo. A UENG Belo Horizonte, que é a matriz das UENGs, tinha esse convênio. E aí, inicialmente, eu ia para fazer o mestrado. Só que eu era casado, aí hoje eu sou divorciado, mas na época minha ex-mulher, ela não quis ficar, ela quis ir junto. Então nós tivemos que mudar os nossos planos, e aí nós fomos para morar.
né, e tal. E eu fui inicialmente em setembro de 2019. Eu estava lecionando na escola do bairro São Geraldo, com a nossa queridíssima diretora Viviane. Um abraço para ela. E aí o que acontece? Eu acabei que decidi e nós decidimos, né, eu e minha ex-mulher, nós íamos em setembro de 2019. Eu fui para casa de uma tia, que é a irmã do meu pai, que já morava numa cidade maravilhosa, 35 mil habitantes, no extremo norte de Portugal, que chama Chaves, né, bem divisa com a Espanha mesmo, né, e tal. E é uma cidade linda, pequena, né, e ali eu fiquei durante 1 mês e meio, porque eu comecei a trabalhar, eu cheguei em Portugal, eu fui, bom contar isso, fui como turista, mas já com o intuito de ir para trabalhar e tirar meus documentos lá. E aí o que acontece? Eu já consegui emprego rápido e fui trabalhar nos barcos de turismo do Rio Douro. São quase transatlânticos, né? Que você fica 7 dias embarcado no barco. Então eles vão para fazer um circuito do vinho, os turistas todos estrangeiros. E eu comecei a trabalhar ali em Portugal. Comecei na cozinha, né? Eu tinha um inglês razoável. Fizeram uma entrevista comigo, falou: seu inglês é razoável, vamos esperar um pouquinho. Fiquei na cozinha e depois eu fui trabalhar de garçom, né? Aí foi o grande desafio, Matheus, porque falar inglês com eles não era fácil. Era um inglês muitas vezes, porque eram várias pessoas de várias nacionalidades. Você tinha alemães, húngaros, turcos, franceses, espanhóis, finlandeses. Da Grã-Bretanha você tinha quase todas, irlandeses, inglês mesmo, enfim. Então era um inglês muitas vezes rápido e era diferente, alguns americanos. Então tem uma diferença do inglês britânico para o inglês norte-americano. Então fui consolidando, né? Um dos casos, o português ele é muito pragmático. Um caso que eu conto que é engraçado, que bem no início um dos clientes falou: I like one more bottom. E eu não sabia o que era bottom. Cheguei perto do maître, porque esses barcos são de alta gastronomia e tudo. Então a cozinha tem 17, 20 pessoas trabalhando na cozinha. E aí eu cheguei perto do maître e falei: olha, aquele moço ali tá pedindo um bottom. Eu não entendi, tá querendo um botão. Aí o português falou comigo: não, seu burro, não, ele quer uma garrafa de vinho. Agora ele quer red, white, rosé, green, ou seja, qual tipo de vinho? Aí você vai lá perguntar para ele. E foi nisso, eu fui aprendendo dessa forma. Um grande desafio, né? Grande desafio. E fora que você é o estrangeiro, né, e tudo. Então isso também contribui. E aí logo depois desse trabalho de barcos eu continuei nesse serviço de garçom para uma empresa chama Jorge Anjos. Se o pessoal está me vendo lá, um abraço para eles. E aí nessa empresa eu atendia hotéis. Para quem está em Portugal vai identificar logo que é o Tropical Verão. Tinha um outro restaurante Michelin que está no Porto ali, no Porto mesmo, e no Porto do Porto, né, na enseada ali, que chama Vini, e que era um restaurante que chegou a ter o título Michelin, mas quando eu fui trabalhar lá não tinha mais. Então você tinha todo um treinamento por conta dessa empresa e para certos restaurantes era imprescindível o inglês, né, e tudo, porque Portugal ele começa o verão, se eu não me engano, em junho, julho, e vai até agosto, setembro, não, até outubro o verão. Então, como o salário mínimo português é o menor da Europa e, consequentemente, a qualidade de vida é melhor, os países que o salário mínimo em euros são maiores, eles vão para a Europa, para Portugal, aliás, perdão, para poderem passar as férias. Então Portugal virou um ponto de referência pelo fato das coisas serem mais baratas que em outros países da Europa. Então acabava que muitas vezes o inglês era imprescindível nisso. E eu fui trabalhar também, aí eu trabalhei nesses barcos até o mês de novembro. Quando foi início de dezembro eu comecei a trabalhar num parque de Natal da cidade que eu já morava. Porque enquanto eu estava trabalhando nos barcos, eu estava em Chaves, mudei para o Porto, morei no Porto 1 mês e meio e fui para Gaia, Vila Nova de Gaia, que é do lado do Porto, que é uma cidade maravilhosa.
É impressionante a qualidade de vida que você tem realmente, porque você está ganhando em euro e você vai comprar em euro e acaba que o seu salário ele rende. Porque a compra do supermercado é barata, os serviços que você utiliza são baratos, né? O transporte é muito barato. Nós estávamos conversando, te contando, lá você paga um cartão, a mensalidade do cartão, você anda de ônibus, de metrô, só com esse cartão, você não tem que ficar pagando a mais, você pode andar 50, 100, 200 vezes no mês. Não é a quantidade que você anda, você vai pagar um valor mensal. E aí eu fui trabalhar para essa prefeitura de Vila Nova de Gaia, no Parque de Natal. Lá eu conheci muitos brasileiros, fiz amizade com muitos brasileiros, descobri muitos irmãos de vários estados diferentes, né? Santa Catarina, Piauí, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais tinha gente de Goiás, Mato Grosso, gente de Sergipe. Então foram muitos brasileiros que eu, nesse trabalho lá temporário, eu descobri. E acabou que longe da família, morar fora não é fácil. Para você que sonha em morar fora, você tem... Primeira pergunta é: eu tenho desprendimento da família? Porque é importante você ter esse desprendimento de conseguir ficar longe. Isso é primordial. E aí os amigos que você faz, eles se tornam sua família. Então eu, por exemplo, Natal e Réveillon, eu passei com esses amigos que eu fiz, que são meus amigos até hoje. Foi o seu primeiro Natal, né? Inclusive fora do país, né? E longe da família, né? Sim. E como você estava dizendo, foi um acolhimento desses brasileiros, você se tornou amigo deles lá, né? Sim. Tornou essas datas mais acolhedoras e tudo, né? Sim, suavizou um pouco a distância de se estar longe da família, né, Matheus? Eu já tinha um filho, tenho um filho, Miguel. Beijo pra ele aí. O Miguel, ele tava com 8 para 9 anos e a gente nunca tinha passado um Natal longe um do outro. Foi a primeira vez, então acaba que isso atenua um pouco. Mesmo com as tecnologias, já tinha lá a chamada de vídeo, de WhatsApp e tudo, mas o calor humano não é a mesma coisa, né? Isso. Eu conto assim, dessa parte de Natal, essa empresa demorou para pagar a gente. E o que acontece? Para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco, porque você não pode fazer o cálculo de quanto que você gasta transferindo para euros, você calcula em porcentagem, né, e tudo. Então, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho um tipo de salame que é o pepperoni, né? Que ele é caríssimo aqui, ele é muito caro, né? Tudo é difícil encontrar o pepperoni. Você tem o salaminho mesmo, mas tem o pepperoni que é o mais picante, né? E aqui ele é caro. Lá em Portugal, Matheus, eu chegava no supermercado e as primeiras vezes eu ia sempre no mesmo supermercado, então as portuguesas que me atendiam foi acostumando a me ver lá. E aí uma delas, um dia, na terceira vez que eu fui, ela perguntou: você tem restauração? Você é dono de restauração? Que é o nome do restaurante em português. E aí eu falei: não. Ela falou: porque você está levando 2 bisnagas de pepperoni. E eu falei com ela: olha, deixa eu te falar, eu tô levando porque no meu país isso é muito caro e aqui é muito barato, e eu amo isso, então eu vou levar. Que eu vou comendo ao longo do mês ali, vou comendo e tudo. E nossa, eu comia muito. E tem umas coisas em Portugal que são muito interessantes, que são as diferenças de alguns nomes, né, e tudo. Por exemplo, uma xícara de café, você não pede uma xícara de café, você pede uma chávena, né, de café. Você pede um café cheio, você não pede um café cheio, você pede um abanatado, né? Se você não souber falar, você pode falar: eu quero um café americana, né? Então, assim, são palavras que pegam. E um detalhe, nos barcos, só voltando, tinha uma menina que muitas pessoas me perguntam: mas tem diferença do português? Existe. Eles falam que é o português da ilha, né, das ilhas da Madeira e tudo. Realmente existe uma diferença, que é um português mais apressado. A pronúncia é muito apressada, então você tem uma dificuldade maior de compreender. E no cotidiano sempre tem umas palavrinhas que vão se modificar, né, e tudo. Portunhol, né? E isso eles não falam vem aqui,
eles falam, anda comigo, né? Eles não falam assim, não, vão lá comigo, fala, anda comigo, né, e tudo. E eles têm um palavrão que eles falam sempre, que é normal, no início você assusta porque você fala, esse cara tá me xingando, mas na verdade é uma gíria, né, do dialeto português lá, então é comum, né? E aí, depois de trabalhar nessa praça de Natal, eu fui contratado para trabalhar numa cadeia de restaurantes muito famosa da Europa, que chama Bodegão. É um restaurante, uma cadeia de restaurantes de comida portuguesa. Ele está presente em 16 países na Europa. A concentração dele maior é em Portugal, mas ele tem em outros países. E lá também foi um grande aprendizado. Comi muita coisa diferente nesse restaurante. Eu falo que assim, que é muito... Você se surpreende às vezes, por exemplo, quando eu estava na cozinha do Bodegão, que o chefe de cozinha era marroquino, o subchefe era indiano, né? O cara que era da pastelaria, que aí eles chamam de pastelaria toda a parte de massas, o cara da pastelaria era um angolano. Então você tinha na cozinha um mix de nacionalidades ali. Nós somos amigos, Matheus, nós já conversamos com isso, mas é importante contar. Por exemplo, eu aprendi a fazer uns ovos com o chefe marroquino e nos horários de folga lá do restaurante, né? E ele foi me ensinando. Então tem os ovos turcos, que são ovos simples, básicos, mas da cultura marroquina ali, da árabe, que eu achei fantástico, né? Os frutos do mar também, que às vezes a gente fica contando preconceito. Eu tinha um preconceito muito grande com a lula, com o polvo. Sim. E os portugueses mesmo falaram, não é ruim, é a preparação que não é bem feita. E realmente isso é uma verdade. Porque eu tinha certo nojo, tudo, uma restrição, né? Não é nojo, é uma comida diferente. A gente não está acostumado, mas é muito boa, né? Uma das comidas que eu mais gostei, eles chamam lá de arroz de pato. Sim. Que é o arroz feito com a carne de pato. E eles fazem com o pato junto com o arroz. Depois tira a carne e tal, e fica um arroz maravilhoso. Olha, Heleno, queria muito agradecer hoje a sua participação aqui conosco, no nosso programa, né? Falando tanto aí da sua trajetória de vida aqui no Brasil, bem como experiência maravilhosa que você teve em Portugal, viu? E sucesso total para você. Em breve você está com novidades aí que a gente não vai poder dar spoiler, viu? Mas em breve o Heleno vai ter muita novidade aí pra gente também, né? Então, tudo de bom e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Marca Registrada, viu? Matheus, eu que agradeço enormemente por poder ter a oportunidade de participar de um programa assim, de uma grandiosidade, de uma audiência e de um cara que eu admiro. A gente se conhece desde menino e que eu admiro sempre, um grande comunicador. Eu falo que você é um showman, né? Então eu assim fico orgulhoso e muito satisfeito de poder participar daqui. Só te agradeço, gratidão mesmo. Nós que agradecemos, viu, Heleno? Nós nos conhecemos desde a época do Itaúna Videolocadora, né, Heleno? Justamente, há muitos anos. Lá, 1900 e bolinha. Muito obrigado, viu, Heleno? Obrigado a você, Matheus. E olha, gente, assim o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua audiência, a sua companhia. E a gente encerra o nosso programa de hoje, por que não, né? Com imagens de Portugal, o Rian vai colocar aí pra gente só matar a saudade. Você que ficou morrendo de vontade aí de viajar ou de morar em Portugal, com todo esse bate-papo que nós tivemos com o Heleno, fique aí com imagens de Portugal, hein? Até o próximo programa, fiquem todos com Deus e até a próxima.
Você assistiu ao programa Marca Registrada. Apoio Cultural Universidade de Itaúna, uma grande universidade.